A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 1º de setembro de 2025. Em aprovação, as atas número 4.487, de 21/7 de 25, 4.488, de 22/7 de 25, 4.489, de 28/7 de 25, 4.490, de 29/7 de 25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Mais uma vez, cumprimento a todos com uma boa noite. Expediente do dia 1º de setembro de 2025. Ofício do Executivo, número 175/2025, encaminhando o PL 25/2025. Ofício número 162/2025, da Secretaria Municipal de Turismo, informando os agraciados com a medalha Tibiriçá dos Santos. Convite para a abertura dos festejos Farroupilha, no dia 12 de setembro, às 18 horas, no Largo Carlos Fetter. Pedido de providência número 161/2025, do vereador Juliano Baumgarten, que solicita ampliação de vagas de estacionamento na Rua São Vicente. Pedido de providências número 162/2025, da vereadora Glaci Silvestrin, que solicita melhorias na praça do desvio Blaut. Pedido número 162/2025, da vereadora Fernanda Correia, que solicita melhorias na quadra esportiva, poliesportiva MF Nossa Senhora Medianeira, na praça... Só corrigindo o presidente, então, vou retomar a leitura. Pedido de providência número 162/2025, da vereadora Glaci Silvestrin, que solicita melhorias na praça do desvio Blaut. Pedido de providência 163/2025, da vereadora Fernanda Correia, que solicita melhorias na quadra poliesportiva da MF Nossa Senhora Medianeira. Indicação número 37/2025, do vereador Juliano Baumgarten, que cria a rede municipal de cursinhos populares de Farroupilha. Indicação número 38/2025, da vereadora Fernanda Correia, que cria o programa Pró-Hospitais. Pedido de informação número 74/2025, do vereador Juliano Baumgarten, que solicita acesso na íntegra do processo SEI, que trata do aditivo de contrato da Corsã à IGEA. Pedido de informação número 75/2025, do vereador Silonei Monteiro, que solicita informação do projeto Movimente. Pedido de informação número 76/2025, da vereadora Fernanda Martins Correia, que solicita informação sobre o transporte escolar. Pedido de informação número 77/2025, da vereadora Fran Bonassi, que solicita lista de nomes para as ruas e logradouros. Pedido de informação número 78/2025, da vereadora Fran Bonassi, que solicita informações sobre contratos do ProSaúde. Pedido de informação número 79, da vereadora Fran Bonassi, que solicita informações sobre o procedimento de castração de animais. Seria isso hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi.
Quero aproveitar também, novamente, a saudar a todos que nos acompanham através da TV Serra, Rádio Miriam, redes sociais, Benáquio, Jorge, Bruneta, nossos colegas servidores e a todos os demais que nos acompanham. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão, senhor presidente. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, através dos meios de comunicação e também aqui nesta casa. Eu tenho falado algumas vezes sobre esse assunto aqui nesta casa e hoje eu quero falar novamente sobre isso. Porque tem vezes que algumas notícias nos deixam sem saber o que falar. Rose, bota no telão, por favor, a número 1 ali. Passa para a próxima, por favor. Corpo de mulher é encontrado dentro de mala na rodoviária de Porto Alegre. É isso mesmo que vocês estão lendo. Essa notícia é de hoje. Então, eu tenho insistido em algumas falas aqui nesta casa sobre a importância da gente tratar desse tema da violência contra a mulher, que tem sido cada vez mais constante na nossa sociedade. E eu recebi essa notícia de algumas amigas, algumas seguidoras também, e eu pensei, hoje eu vou falar novamente sobre isso. Na semana passada eu também fiz uma fala sobre o tema, então hoje venho a essa tribuna para falar novamente sobre o mesmo tema, que eu não gostaria, mas terei de fazê-lo. O corpo dessa mulher foi esquartejado e colocado dentro de uma mala. Esquartejado. Eu fico até sentida em falar algo assim, porque quando a gente vê que uma violência chega nessa brutalidade, a gente pensa e se coloca no lugar que poderia ser uma de nós. Porque, com toda certeza, esse crime é somente pelo fato dela ser mulher. Não tem outra explicação. A vítima, uma mulher. Um crime que parece aqueles que a gente vê nos filmes até. Parece que aqui, no Rio Grande do Sul ou no Brasil, isso não vai acontecer. Mas acontece. Todos os dias. Cada vez mais, a gente assiste nas notícias, nos jornais, nos meios de comunicação, notícias como essas. A violência contra a mulher tem subido a níveis alarmantes no Rio Grande do Sul e no Brasil. Feminicídios, tentativas deles, cada vez mais. E por que eu volto a falar sobre isso aqui? Porque essa é uma pauta que eu sempre defendi, antes mesmo de ser vereadora, e sempre defenderei, que é pela vida das mulheres e das crianças. E, falando sobre isso, eu volto novamente a falar sobre o projeto que eu protocolei nesta casa, que proíbe esses agressores a assumir qualquer tipo de cargo público, seja no executivo ou no legislativo. Porque eu entendo que é necessário nós criarmos regras específicas, claras e rigorosas que defendam as mulheres e punam os agressores. E agora, Rose, eu queria que tu colocasse a próxima. Próxima. E também temos que falar das crianças. Aqui nessa notícia, o corpo de criança jogado da ponte pelo pai, né, que foi ali em Nova Hartz, foi em São Gabriel, acho, né, essa notícia, e foi só sepultado em Nova Hartz. Essa notícia nós debatemos aqui, doutora Leonora, eu acho que a senhora vai lembrar, né? A senhora até comentou sobre um caso do seu consultório, no momento em que um pai agredia a criança para atingir a mãe, né? E quando eu fui fazer esse discurso hoje, eu lembrei da senhora e também do vereador Joel, que protocolou recentemente na casa um projeto que defende as crianças. E esse projeto, o vereador Joel, em que eu protocolei, também defende. Porque mostra que a gente não vai abrir mão de ter pessoas comprometidas no órgão público, tanto no executivo quanto no legislativo. É o nosso dever zelar pelas crianças e pelas mulheres. Então, eu gostaria de deixar claro também, que eu acho que não ficou muito claro em alguns momentos,
que esse projeto, na verdade, é uma punição para agressores já condenados. Não é para aqueles, né, que cometeram um crime, mas está sendo investigado ainda, né, pela polícia, enfim. Não, são para os condenados. Pois nomear alguém condenado pela Lei Maria da Penha ou Lei Henri Borel para um cargo público é uma contradição absurda. E eu falei isso na semana passada e eu quero repetir novamente nessa semana. Cargos públicos são espaços de confiança. E confiança não pode caminhar de mãos dadas com a violência, ainda mais contra crianças e mulheres. Quero também usar o meu espaço aqui, que pena que a secretária Flávia e o secretário Brambila já foram. Eu quero citar um caso sobre a educação aqui do município, que eu fui muito bem atendida pela secretária na última semana e pelo Diego, ali, o diretor-geral. E a gente fez um encaminhamento muito importante para uma mãe atípica. E, Silo, eu mantenho aqui, né, minha coerência de quando as coisas são feitas da maneira correta e da forma como eu acredito na política, eu venho aqui e elogio também e exalto. Então, eu quero exaltar a forma e a condução da secretária Flávia, neste caso, com essa mãe atípica, que foi de acolhimento e empatia e resolução, então, que está sendo encaminhado para resolver a questão dela ali. Também, eu vi nos últimos dias uma notícia que me deixou muito feliz, muito mesmo, que é a capacitação sobre desenvolvimento motor, linguagem e aprendizagem na primeira infância. E, cara, isso é muito legal, porque o quanto isso vai ajudar, sabe? Ajudar as crianças pequenininhas a se desenvolverem, as professoras poderem apontar qual criança que realmente tem uma dificuldade de fala, qual criança que tem uma dificuldade motora. Muitas vezes, identificar ali na escola, na primeira infância, né? Para, então, encaminhar para um diagnóstico precoce. Isso, com certeza, auxilia, ajuda e muitas vezes vai salvar a vida dessas crianças. Então, eu quero deixar aqui, né, os parabéns ao governo por isso, porque esse é o tipo de política que a gente acredita e que a gente defende. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervernini. Senhor presidente, colega vereador Jorge Sense, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa aqui representada pelo Leandro Damati, os demais presentes. Satisfação estar retornando a esta casa depois de uma licença de 30 dias, onde que aqui desempenhou o trabalho no meu lugar o vereador Catafesta. E gostaria de iniciar aqui recuperando uma fala de uma entrevista que foi concedida a um órgão de imprensa pelo vice-prefeito, ex-vereador dessa casa, Thiago Brunet, sobre a questão da água. Dizia o vice-prefeito, que pessoas sem conhecimento técnico estariam dando opinião sobre o que fazer com a água no município de Farroupilha. Poderá ter alguma palavra diferente, mas basicamente foi isso. Aí eu fiquei me perguntando, mas qual o conhecimento técnico em relação a isso teria o vice-prefeito? Por ser médico? Poderia ser. Tem conhecimento técnico. Poderia ser um médico sanitarista? Não, não é. Mas poderia ser. Assim como o advogado pode atuar numa área ou em outra área. Então, ele não consegue ter opinião sobre tudo. E mesma coisa o médico. Imagino que o médico ginecologista não tenha opiniões mais aprimoradas sobre a questão sanitarista. Mas poderá ter estudado. Muito bem. Mas tem pessoas que têm conhecimento técnico. E é isso que a gente quer. Nós queremos um estudo técnico. Desde o primeiro dia que eu me pronunciei aqui nesta casa, eu disse que há necessidade de se fazer um grande estudo técnico com relação à questão da água. E esse estudo técnico não é aquele estudo do Coman que vai estudar o Plano Municipal de Saneamento. Não é isso. É um estudo de demanda, é um estudo de necessidade, é um estudo futurológico de como as coisas acontecerão daqui a 37 anos e, quiçá, mais 37 anos. Porque o contrato, né, prevê a possibilidade de renovação. Então, daqui a pouco é mais de 70 anos, poderá ser 74 anos. Agora,
eu gostaria de dizer o seguinte: se nós contratarmos através de uma licitação uma empresa, ela poderá fazer esses estudos e nos trazer as respostas, não a mim, mas à população, ao governo, à Câmara. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte: tem uma pessoa que tem conhecimento técnico e a gente já sabe. Conhecimento técnico na área do direito administrativo, na área do contrato. Tem uma pessoa, quem sabe a pessoa que mais entende de contrato do nosso município. Essa pessoa se chama Valdecir Fontanella, procurador do município. E ele disse: não assine o contrato assim, façam uma licitação. E essa pessoa, o vice-prefeito não ouviu, não leu. Aliás, pairam dúvidas, por que é que o doutor Valdecir não é mais o procurador-geral do município? Por que será? Cabe aqui alguns pontos de interrogações, mas nós vamos conversar numa próxima oportunidade. Eu gostaria de pedir ao nosso colega aí dos trabalhos da comunicação que colocasse o Roselino, colocasse no quadro aqui algumas questões sobre um assunto que trata-se de trabalhos de capina elétrica em Farroupilha. Quando na legislatura passada eu levantei esse tema sobre um edital de pregão presencial realizado pela Ecofar, edital número 3/24, que tratava de registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na locação de equipamento de comutação eletrônica de eletrodos múltiplos para eletrocusão de plantas daninha, sem remoção de resíduo, incluindo insumos, transporte, mão de obra e operador. Menor preço por item. Lembram que estamos falando de 2024, mês de abril, mês de maio choveu praticamente 100% dos dias. A contratação foi por 12 meses, sendo a unidade de horas mês 160 horas. Registro de preço em horas. Dizia no edital 5.2, o objeto da presente licitação pode ser classificado como serviço comum, tendo em vista que a descrição do objeto, seus padrões de qualidade e desempenho, conforme se depreende do termo de referência, em que são usuais no mercado. Cabendo assim, a presente licitação ser processada mediante pregão eletrônico, conforme artigo 6º da Lei 14.133/21, que é a nova Lei de Licitações. Isso era a justificativa para pregão eletrônico. Agora, veja bem, o que diz essa lei no seu artigo 17? E o parágrafo 2º diz o seguinte: as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização de forma presencial, desde que motivada, e devendo a sessão pública ser registrada em ata gravada em áudio e vídeo. Muito bem. Após isso, nós temos aqui uma outra pergunta. Qual a motivação para a Ecofar realizar pregão presencial? Se dizia que tinha que ser eletrônico, por que a Ecofar fez presencial? E se disse que poderia ser presencial, contanto que fosse justificada, por que não tinha justificação ou a justificativa? E por que não há áudio e vídeo da sessão, conforme determina o artigo 17 da nova Lei de Licitações? Aí nós vamos para o município de Nova Prata, onde o município de Nova Prata fez uma licitação similar e contratou por valor menor e fez documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência e orçamentos. E nós não encontramos na licitação da Ecofar a formalização da demanda e nem sequer o estudo técnico preliminar. Assim, a gente busca aqui, mais uma vez, aqui, o edital, ou melhor, a concorrência de Nova Prata, onde que teve um valor de R$ 473,68 por hora, e a Ecofar teve R$ 598,95 por hora. Ou seja, em um ano, teríamos aqui uma diferença de R$ 239.942. Voltando à Ecofar, licitado em horas, mas medições em metros.
qual foi a produtividade e quanto já foi pago. Nós temos aí resposta de pedidos de informações que depois poderemos consultar e averiguar isso. Mas por que eu fiz essa introdução? Porque isso aqui eu já fiz no ano passado, tá? Na outra legislatura. Eu fiz porque isso aqui foi parar no Ministério Público. E eu gostaria que, independente de paixões políticas, nós observasse o que está sendo feito. Nós fizemos o pedido ao Ministério Público e esclarecemos que os fatos se referem à falta de transparência nos processos licitatórios, sendo um deles o edital de pregão presencial 3/24, onde realizou a sessão na data de 13 de março de 2024. E também constatamos que o edital número 3, realizado pela Ecofar, tendo como objeto a locação de uma capinadeira elétrica, que não há no edital motivação justificada para a escolha da modalidade presencial. Assim, contraria a lei. E, na prática, a sessão foi realizada de forma presencial e não há disponibilização de gravações de áudio e vídeo do ato licitatório, conforme exigência na lei. Esse documento foi entregue para o Ministério Público lá no dia 24 de junho de 2024. Bom, muito bem. O que o Ministério Público fez? O Ministério Público fez uma portaria de instauração, onde que ele diz que o objeto é o procedimento instaurado para apurar possíveis irregularidades no pregão 3/24 da Ecofar. Investigado o município de Farroupilha e a Ecofar. Depois, o Ministério Público faz a comunicação da instauração. E, mediante a isso, no dia 10 de fevereiro, e aí é que causa muitas dúvidas, e aqui sim mereceria uma CPI, podem ter certeza disso. De ordem do excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Rodolfo Grezan, a fim de instruir o procedimento número tal, solicite que encaminhe ao Ministério Público esclarecimentos sobre o certame licitatório pregão presencial 3/24, endereçado à Ecofar, no dia 10 de fevereiro. Prazo para resposta, 15 dias, ou seja, 25/2. No dia 31 de março, de novo, a Ecofar, de ordem do promotor de justiça, Dr. Rodolfo Grezan, a fim de instruir o procedimento tal, reitera os termos do ofício número tal, cuja cópia segue em anexo. Prazo, 15 dias, ou seja, 15/6 o vencimento. Esse era o segundo ofício. Terceiro ofício. De ordem do excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Gabriel M. Capellani, a fim de instruir o processo tal, reitera os termos do ofício tal, cuja cópia segue em anexo. Prazo 15 dias, vencimento 24 de maio. Quarto ofício. De ordem do excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Gabriel M. Capellani, a fim de instruir o processo tal, reitera os termos do ofício número tal, cuja cópia segue em anexo. Prazo 15 dias, vencimento 17/7. Terminou? Não tem mais. De ordem do promotor de justiça, Dr. Rodolfo Grezan, a fim de instruir o processo tal, reitero os termos do similar ofício tal, já reiterado pelos similares ofício tal, tal, tal e tal, cuja cópia segue anexo. Por fim, consigno que o presente ofício está sendo reiterado pela derradeira oportunidade, sendo que a omissão na prestação das informações, ora solicitadas, ou retardamento em prestá-las, poderá acarretar responsabilização criminal. A Ecofar. 15 dias, prazo de vencimento 8/8. Terminou? Não. Número da diligência X. Informo que o prazo de resposta do ofício tal novamente decorreu sem resposta, registrando-se que foi reiterado com ressalvo do artigo 10 da Lei 7.347 de 85. Assim, faço o expediente concluso para análise e nova orientação do gabinete acerca das providências a serem adotadas diante da ausência reiterada de resposta. 6 vezes o Ministério Público pediu para a Ecofar informar o porquê que contrataram aquela capinadeira elétrica que nós botamos uma pessoa investigar na sua cidade de origem e tinha sede dentro de um pet shop. Que nós pedimos para a pessoa fazer uma compra naquele local e ela comprou e me enviou pelo WhatsApp um Pix que ela pagou um produto de ração para cachorro. Que contrataram uma empresa para queimar erva daninha no mês de maio
que todos nós aqui sabemos que nesse período sequer nasce capim na cidade? Que dos 30 dias de mês de maio choveu 29, e que mesmo assim pagaram 90 e poucos mil reais para a empresa. E que quando nós fizemos a denúncia, imediatamente eles deram um jeito de romper o contrato com essa empresa e deixaram por isso mesmo. Eu quero aqui parabenizar o Ministério Público, em nome dos promotores, que incansavelmente tentam buscar as informações para poder aqui dar a oportunidade, inclusive, para a Ecofar se defender. Mas ela se omitiu por 6 vezes. E sabe que quem cala, né, vereador Joel? Usando aqui a questão do direito, né? Confessa. Então a Ecofar teria tido 6 oportunidades de esclarecer, nenhuma das vezes ela respondeu. E olha que aqui a instauração da portaria de instauração, os investigados é o município de Farroupilha e a empresa farroupilhense de saneamento e desenvolvimento ambiental, a Ecofar. Então, causa uma estranheza gigante sobre esse assunto. Nós teríamos aqui a questão dos combustíveis, que é o vereador Juliano que está tocando isso aí, que ele mesmo poderá falar sobre isso. Tem questão de uma patrola também, que está dentro desse mesmo processo. E eu vejo com muitas preocupações o prefeito Jonas encobrindo isso. Porque, sinceramente, se o prefeito Jonas não sabe disso, então ele está com problema de assessoramento. Mas eu imagino que um ofício reiterado por 6 vezes, onde que o presidente da Ecofar é nomeado pelo prefeito, e a Ecofar é uma empresa pública, e é pública municipal, então ela tem, com certeza, no prefeito a autoridade máxima para tratar disso. E o prefeito não se manifesta, então eu imagino que o prefeito está sendo conivente. Eu não gostaria de crer, mas me leva a crer. E, portanto, eu acho que nesse tema caberia uma CPI. Nesse tema caberia uma CPI. Mas eu não vou propor. Não vou propor porque não vai passar. Então, eu quero dizer que fico profundamente chocado em dizer que nós tínhamos razão. Gostaria de chegar aqui e dizer, olha, a gente errou, não era isso. Mas temos razão, infelizmente uma razão que eu não gostaria de ter. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos que nos acompanham ainda aqui presente, a imprensa e os que nos acompanham pela internet. Na verdade, hoje eu uso a tribuna, né, para compartilhar com essa casa a satisfação de eu ter participado da 6ª Conferência Estadual das Cidades, que aconteceu em Porto Alegre. Foi um final de semana de escuta, diálogo e, principalmente, de construção coletiva. Quando eu recebi o convite da SEDUR, né, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado, eu não pensei 2 vezes, porque esse espaço de debate tão importante, ele já não acontecia aqui no nosso estado desde 2013. A gente sabe e tem consciência que o Rio Grande do Sul foi profundamente afetado, né, pela tragédia climática de 2024, e desde então muitas iniciativas foram pensadas, mas nada se compara ao poder de reunir gestores públicos, trabalhadores, empresários, organizações sociais e, sobretudo, os movimentos populares em torno de uma reconstrução. Na conferência, reforçou-se a importância da etapa municipal, onde são apresentadas, né, as demandas locais, que orientam as prioridades estaduais e, posteriormente, as nacionais. E, entre vários eixos debatidos, eu vou destacar hoje a moradia digna, que requer a consolidação de uma política habitacional com planejamento estruturado capaz de enfrentar os desafios da urbanização. Foi discutido lá
os problemas graves, como famílias vivendo em áreas de riscos, as ocupações irregulares, mais conhecidas como invasões, que é uma realidade que existe também aqui em Farroupilha. Também teve a ênfase no atendimento às necessidades específicas de idosos, pessoas com deficiências, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, além das discussões, né, sobre linhas de financiamento e subsídios em todas as esferas do governo. Entretanto, eu não posso deixar de registrar aqui, hoje, a minha preocupação, que foi a ausência da nossa Secretaria de Habitação lá, Presidente Sense. Um evento que, principalmente, o fato que deveria ocorrer a conferência municipal, que era prevista, né, para acontecer em 15 de abril de 2024 até 30 de junho de 2025, no nosso município não foi realizada. Farroupilha possui urgências, como os processos de regularização fundiária, que mereciam, sim, ser levadas à etapa estadual. Contudo, diante, né, da omissão, nos restou mesmo a lá acompanhar e apreciar os temas apresentados pelos municípios que cumpriram a sua responsabilidade. E, mesmo assim, eu quero deixar claro aqui que a conferência me deixou uma lição. A cidade que queremos só será possível se tivermos coragem de ouvir e construir juntos e de enfrentar os problemas de frente. Transformar e melhorar a nossa cidade é um trabalho constante e precisa do esforço de todos nós. E ainda que alguém diga que a participação municipal não era obrigatória, eu digo com convicção. Era necessária, era fundamental e faria diferença, sim, para Farroupilha, se a nossa gestora da habitação estivesse presente. Eu acredito firmemente que se a nossa cidade tivesse participado da etapa municipal, nós teríamos mais força no processo de discussão, principalmente quando falamos das ocupações irregulares, que é um tema que fica sendo jogado de um lado para o outro aqui no nosso município. Mas ressalto aqui, nós fizemos a nossa parte, nós estávamos presentes, eu me manifestei diversas vezes, concorri a uma vaga e fui eleita delegada para estar em Brasília representando o nosso município, na Conferência Nacional das Cidades. Fazer parte do processo é democracia, e democracia é trabalhar para todos, principalmente para os que mais necessitam. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao colega vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereadora Fernanda. Parabéns pela tua iniciativa de acompanhar, de estar lá, de fato, representando Farroupilha numa discussão tão importante. Então, tenho certeza que nos representará da forma melhor possível lá em Brasília. Muito feliz de ter teu nome. E eu estava buscando aqui tentar lembrar quando que foi a última vez que o município de Farroupilha realizou uma conferência municipal da cidade. Foi em 2016. O tema era a função social da cidade e da propriedade, que é um assunto que precisa se discutir. Entra todos os marcos, temas como moradia, outros tantos. Então, importante que o debate ele precisa ser contínuo. Não pode ser só na véspera de uma votação de um projeto, de algo, algo precisa. Então, parabéns por tu estar nos representando. Obrigado. Obrigada pela contribuição, colega, e obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, Damate, Benáquio e os demais presentes. Então, subo a essa tribuna aqui para tratar de um assunto que está gerando e vem gerando indignação e preocupação, especialmente no bairro Cinquentenário, que é o bairro que eu estou residindo. Ao meu ver, se não houve mudança, será uma realidade. Se não houver mudança, será uma realidade na nossa cidade, né? Estamos enfrentando os problemas sérios relacionados à Corsã.
Problemas que não são pequenos, problemas que afetam diretamente a vida das pessoas e demonstram um total descaso com a população. Primeiramente, quero falar sobre as contas d'água. Muitos moradores têm me procurado relatando que as faturas estão praticamente dobrando de valor, sem explicação plausível. Isso não é um caso isolado, isso está acontecendo em várias residências. Estão alegando aos moradores que procure olhar no seu relógio que está tendo vazamento. Tanto que já solicitei por meio desta Câmara de Vereadores um convite para que os representantes da Corsã venham até essa Casa Legislativa para se explicar à comunidade e diretamente eles precisam estar sabendo o que está acontecendo, né? Pois na minha visão estamos diante de cobranças abusivas. Então deixo claro que desde já não vamos aceitar discursos prontos e vazios. Quem vier aqui vai ter que vir com resposta concreta, fundamentadas e verdadeiras. E para que os colegas entendam a gravidade, recebi de um município uma conta no valor aparentemente foi rasurado, aumentando R$100 do valor devido. Então está ali a anterior, quero que tu passe, Rose, a anterior a essa. Essa aí é a conta original, que é o espelho da Corsã, né? O valor aí vocês podem ver que ele é R$105. Mas agora tem a próxima, que é o valor que estaria rasurado. Pode passar a próxima. Ele está falando no... Onde? Aproxima mais o microfone. Rose, passa a próxima, faz favor. Essa aí a gente já viu ali que tem um valor de R$105, que é o valor correto. Natural, ele mora aqui. Sim. Então, mas eu quero dizer ali que o consumo do munícipes aí, ele está 8 metros cúbicos de água. Que teria que estar sendo cobrado R$105, em informe dos 8 metros cúbicos de água. Mas o que a gente vê ali é um valor rasurado. Ali estão cobrando 80 metros cúbicos de água. Mas se cobrar 80 metros cúbicos de água a R$8,52, vai dar quase R$1.000, né? Então não está certa essa conta. Estão cobrando R$209. Só abaixa um pouquinho mais a imagem aí, sobe ela um pouco, Rosalina. Aí só para o pessoal ver ali onde está rasurado. Ali, ó, está 80 metros cúbicos de água. Ali está, no valor em cima, o consumo de água, 8 metros. E embaixo está cobrando um consumo de 80. Então tem alguma coisa errada ali nessa conta. Então também a gente pode estar, né, nessa questão aí, está a possibilidade de um golpe, né, também, né, utilizando o nome da companhia. Aí eu pergunto, quem fiscaliza isso? Quem garante que não existe outras pessoas sendo enganadas dessa forma? A comunidade, então, precisa de proteção, precisa de transparência. Isso aí não pode acontecer. E não para por aí também, né? Para minha surpresa, além da taxa de ligação, que os moradores estão sendo obrigados a pagar, né? Está sendo cobrada uma taxa de vistoria de R$86, e não tem desconto e não tem negociação. É R$86 que tem que pagar para vistoriar. E o detalhe é que esse valor nunca foi mencionado nas reuniões que eu fiz com o pessoal do bairro lá. Inclusive estava presente aí a moça da assistente social da Corsã e não mencionou nada nessa taxa de vistoria que tem que ir lá, o pessoal se conecta e depois tem que chamar a Corsã para ir lá fazer uma vistoria e cobrar R$86 para dizer que está ok, que pode começar a cobrança efetiva, né? Então, isso eu acredito que é uma falta de comunicação, isso gera falta de transparência, isso gera, no mínimo, desrespeito com a comunidade. E ainda, como se não bastasse, temos o problema do esgoto no bairro Cinquentenário. Temos vazamento a céu aberto, justamente nas redes de recalque. O serviço foi mal executado e a equipe foi chamada para corrigir, mas, vejam só, a equipe que atende a Corsã é uma equipe terceirizada. Então fica a pergunta, vai ser sempre assim, cada problema que vamos ter, vão ter que chamar terceiros, e se der vazamento, a resposta ainda vai ser lenta. E eu pergunto, será que esse sistema vai funcionar quando toda a cidade estiver ligada, se agora só tem 2 bairros estão sendo ligados e já está correndo esgoto a céu aberto na rede de recalque?
Então, só deixa eu complementar, depois eu cedo uma parte, Roque. Então, não estamos falando aí de um bairro inteiro pronto. Hoje é uma obra aí que chega a 5% concluída. Mas, mesmo assim, gera um desconforto enorme para nós, moradores do cinquentenário. Imagine quando todo o sistema estiver em funcionamento, será que o esgoto vai estar escorrendo pela rua? Será que a cidade vai ter que conviver com esse tipo de situação? Então, quero reforçar que desde sábado o esgoto está vazando no bairro, sábado. E a previsão para conserto é apenas na quarta-feira. São 4 dias de esgoto correndo a céu aberto, expondo as crianças, idosos, né, famílias aí a risco de saúde, mau cheiro e etc. Então, mesmo com inúmeras ligações dos moradores, a resposta da Corsã é a mesma, né? A princípio, vai ficar quando o pessoal do esgoto, né? Porque tem equipe de esgoto e tem equipe da água, né? E as equipes não trabalham junto, né? Então, cedo uma parte ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Servinini. Vereador Cilo, e te garanto que é um tema que não vai sair do nosso radar, pelo menos para os próximos 70 anos, essa questão da água. Porque tudo indica que vai ser aprovado a aditivação do contrato, e aí nós vamos ficar com esse tema passando de geração para geração. O meu nome não vai estar lá como sendo um nome de alguém que referendou esse absurdo que aí vai estar. Não quero deixar para os meus filhos e nem para os meus netos essa pampa pobre que vai ficar. E vereador Cilo, não é golpistas que estão fazendo, ou talvez seja até, né? Entenda-se, né? Talvez até seja, né? Mas o golpe mesmo será dado a partir do momento que nós autorizar a assinar o aditivo contratual. Esses dias passou lá por casa alguém pedindo se podia trocar o relógio, e eu disse sim, pode trocar, né? Se eu disser que não, o que que acontece? Vai trocar igual. Então pode trocar. E aí, vereador Cilo, a conta veio logo em seguida. Não deu 30 dias. Depois eu vou ver até os valores certos, só para ver quanto que aumentou. Obrigado pela parte. Essa questão dos valores aí, ela é uma questão, tanto que o pessoal da Corsã vai vir aqui se explicar, porque não está batendo, né? Na troca do hidrômetro está dobrando o valor da fatura, sendo que, o que vão alegar? Que o relógio anterior estava com problema e que agora o relógio está funcionando normal, mas dobrou a conta do consumidor, né? Então, o pessoal... E não é um caso específico, não é um caso isolado, é várias... Então, todos esses moradores estão com vazamento em vários bairros diferentes, eu não falo só no Cinquentenário, mas mais o que está acontecendo é no bairro Cinquentenário. Então, eu acho isso inadmissível, né? A comunidade não pode ser tratada com descaso, né, pela Corsã. Não se trata apenas de água ou de esgoto, trata-se da dignidade das pessoas. Então, portanto, deixo aqui o meu apelo, aqui, né, a minha cobrança, que a Corsã venha até essa casa, acho que já está programado até o dia, se eu não me engano, dia 22 de setembro, e que dê satisfações aí, que mostre um planejamento, que mostre responsabilidade, porque está difícil de aceitar essa desculpa aí, então a gente já está cansado de promessa, queremos soluções. Eu já cedi a parte para o Roque, vereador Juliano. Tá? Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgatti. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero saudar o retorno do meu colega vereador Roque. Quero fazer cumprimento ao vereador Catafesta. Acabei me esquecendo, né? Parabenizar ele pelo período, pela passagem, cumprimentar o Adamati, enfim, o Benac, os demais cidadãos. Obrigado pela parte que não veio, mas vou falar no meu espaço. Me causa muita estranheza, né? Agora o senhor está... Quero ver quando chegar a hora de votar o aditivo. Vamos ver se vai ter coerência. Mas é muito simples. É aquilo que a gente vem falando, vereadora Fernanda, repetindo. Se está ruim agora, imagina depois, vai piorar. Daqui para frente, só para trás. A tendência é que as coisas... Está ali, está explicado. E olha só a contradição. Se quer fazer obras de infraestrutura, cobrar a taxa de esgoto da população e o esgoto correndo. Onde que está o saneamento? Não existe. Não vamos. É mais fácil acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, do que na Corsã, né? Se a Corsã não fez nada até agora...
Vocês acham que ela vai fazer esse papo de bom moço? Não existe isso. Não é um santo para fazer milagre. Então, esqueçam. Vai ser dado o cheque em branco e, de fato, não com o meu voto. O meu voto é contrário, me manifestei desde o primeiro dia e reitero. Bom, esse é o assunto gritante na comunidade e eu ouvia muitas pessoas que a gente tem conversado, seja por mensagem, por ligação, quando nos param para conversar na rua, e as pessoas têm dito assim, geralmente aqui em casa nós sempre pagamos mais a tarifa de energia elétrica do que a de água. Agora está parelho e em alguns casos está maior. Está estranho, né? Não, literalmente não fecha. É uma equação complexa de se entender. Então, está acontecendo diante dos nossos olhos, nós poderemos ser o contraponto e dizer não à Corsã ou dizer sim. Mas, claro, fica a responsabilidade em cada voto. Bom, eu quero pedir também para o meu colega vereador líder de governo para auxiliar nessa questão. Eu já conversei com o secretário de obras, diz que o departamento técnico está fazendo um projeto, departamento para rever a questão da São Vicente, mas eu falo com não só isso, mas a questão da sinalização, porque está aos dois lados da faixa amarela o aumento do excesso de velocidade. Está ruim porque os motoristas, antes eles davam uma parada obrigatória porque tinha um veículo no lado, então fazia com que reduzia. Agora piorou. Agora literalmente abriu a sinaleira, vai embora, pode acelerar. Não é isso, né, que a gente deseja, mas é o que está acontecendo. Então tem que ser feito algo logo, não dá para esperar. Ah, mas foi talvez do jeito que não sucedeu. Ok, erros acontecem. E a gente aprende com os erros só quando a gente corrige eles. Já dizia o professor Mário Sérgio Cortella. Então fica aqui meu pedido para evitar uma tragédia. Não é apenas o estacionamento, a entrada das pessoas, mas os pedestres, que passam muitas pessoas diariamente. Muito mesmo. Então, esse excesso de velocidade tem me preocupado. Eu tenho acompanhado, eu moro ali na São Vicente, e as pessoas param o carro na rua e perguntam, tá, mas o que fizeram aqui? Eu disse, eu não sei. Ficou pior do que estava. Então o secretário deu uma olhada pensando no interesse coletivo. Não porque eu estou te perguntando. E assim, depois que o senhor refazer, que eu tenho certeza que o senhor vai fazer, eu venho agradecer aqui. Por fim, vereador Roque, né, quando o senhor falava da questão do MP, inclusive o Ministério Público também está aguardando diligências e retorno da Prefeitura sobre a questão da gasolina. Está aguardando, não... Então, aqui a última diligência foi dia 27 de agosto, semana passada, que seja instaurado pelo Poder Público Municipal procedimentos para apuração e eventual responsabilização funcional acerca da situação. Imagina o cidadão paga seus impostos, que é o que mantém a cidade, e aí tem servidor da prefeitura que pega um veículo lá e furta a gasolina. Que feio, né? Mas que a justiça seja feita. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, senhor presidente. Eu quero usar o meu espaço aqui para ler uma mensagem que eu recebi e para a gente refletir sobre ela. Oi, Fran, tudo bem? Como é que tá? Ô, Fran, eu vi ali que vocês estão brigando pelo negócio da água, né? Das cobranças absurdas da Corsã. Daí eu quis compartilhar contigo o que aconteceu com a gente aqui. A Corsã está cobrando R$ 1.200 de instalação. Assim, tem casa em que eles cobram 1.200 e outra em que eles cobram 600. E nessas casas em que estão cobrando os 1.200, eles dizem que foi porque fizeram toda a instalação da água. Só que não foi feito. A construtora deixou quase tudo pronto. Eles só precisam abrir o buraco na rua, que realmente é com eles, e colocar o relógio. E aí, guria, daí eu não consegui ir lá por causa do bebê. E aí, se não me falha a memória, quando estiveram aqui, tá? Eles falaram que iam abrir vários canais, que ia poder falar por WhatsApp, que ia poder falar por telefone, e agora tem que ir até lá. Não tem acessibilidade. Então, deixa eu ver aqui, mas minha vizinha foi até lá. E lá disseram que não tem desconto,
que esse é o valor e ponto. Não vão abater nada. Ela explicou: olha, mas é um programa do governo, é lá na casa é sua. É do governo, vocês não poderiam nem cobrar essa instalação. E eles responderam: isso não existe. No máximo, o que poderia ser feito era pedir desconto nas próximas faturas. Daí, eles passariam nas casas que solicitarem o desconto para verificar se a família realmente está em situação de baixa renda. E só então decidiriam se vão conceder ou não. Estou indignada. Disse que não tenho de onde tirar. E eles ainda falaram que poderia parcelar em 15 vezes. Eu expliquei. Mas mesmo parcelando em 15 vezes, há situações como a minha, que eu só recebo um salário mínimo e tenho meu filho que já gasta muito e não tenho de onde tirar. Enfim, aqui a gente está falando de uma mãe que ganha um BPC, que ela não tem outra renda, e a Corsã está cobrando R$ 1.200 dela, sendo que ela ganha por mês R$ 1.500. Como que essa mulher vai pagar? Isso é um absurdo, gente. E eu quis compartilhar aqui com vocês, porque a gente não pode assinar esse aditivo. A gente não pode deixar que a Corsã, a Egea são a mesma coisa, a mesma empresa, continue nesse município e faça isso com as pessoas. Porque quem vai pagar a conta é o trabalhador, é a trabalhadora, é o aposentado, é a pessoa que ganha um BPC, que não tem condições. Então, assim, eu quero deixar aqui que eu também fiquei indignada com essa mensagem que eu recebi. Falei que iria repassar aqui, ia ler em plenário também e ir atrás de mais algumas informações. Mas eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Vocês vão querer fazer parte disso? Eu não vou querer. Silo, assina a CPI com nós. Obrigado, presidente. Uma parte para o Juliano. Uma parte, vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereadora. Realmente, esse caso que tu traz é preocupante. Porque as pessoas que lá estão, elas foram concebidas através de um programa, de uma política pública de inserção de moradias, né? Então, que é a questão social, questão de baixa renda, vulnerabilidade, etc. E é um preço descabido. É um preço caríssimo que estão cobrando. E vai respingar principalmente nas pessoas que mais precisam. Conversa com as pessoas, diz na rua, eu volto a falar uma frase que uma senhora lá do bairro Cinquentenário me disse assim: eu vou captar a água da chuva, minha aposentadoria não dá que chega, um percentual eu pago em remédio, outra tem que comprar comida, tem que pagar água. Vai piorar. Vai piorar. Então, vamos registrar tudo isso para o quê? Não para dizer quem está certo e quem está errado, mas para tentar mostrar uma luz no fim do túnel. Porque se depois de assinado, a luz no fim do túnel vai ser o trem que vai passar por cima de nós. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, autoridades aqui presentes, imprensa, funcionários da casa, comunidade que nos acompanha, boa noite. É uma alegria estarmos reunidos aqui para celebrar mais uma conquista para a comunidade de São Miguel e para todo o nosso interior. Hoje entregamos a recuperação de um trecho importante da FR 107, dentro do Plano de Recuperação e Restabelecimento de Farroupilha. Foram cerca de 450 metros quadrados de pavimentação recuperados, um investimento de mais de R$270 mil com apoio da Defesa Civil e contrapartida do município. Esse trabalho é fundamental para devolver segurança e condições de tráfego às famílias e agricultores que dependem diariamente dessa estrada. Mas as melhorias não param por aqui. Já tivemos entregas em diversas comunidades, como na estrada Luiz Vitório Galafassi, na estrada da Fruta, nas pontes da linha Sertorina e linha Galafassi, além das obras em andamento na rede pluvial do bairro Nova Vicenza, na recuperação de pontes, estradas e arroios em diferentes localidades. Também é importante destacar a entrega da galeria em São José, uma reivindicação antiga dos agricultores, além das melhorias nas estradas que ligam São Miguel e São José, linha Gardini e Caravaggio, e a retificação, acesso da Granja Estralioto. E nesta semana as máquinas já estão atuando nas comunidades de Santos Anjos e São Roque também.
Essas obras representam mais do que concreto e máquinas, representam respeito às comunidades, incentivo à agricultura e cuidado com quem vive e trabalha no interior de Farroupilha. Quero deixar aqui meu reconhecimento a todos que se empenham para que essas melhorias fossem possíveis e reforçar o compromisso de seguir trabalhando para que o nosso interior de Farroupilha continue forte e valorizado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Obrigada, presidente. Eu quero dizer que eu também me somo às falas dos colegas aqui que falaram sobre a Corsã, a EGEA. Há uns dias atrás, uma família ali do bairro Belvedere também teve em contato comigo por conta de um vazamento que tinha na rua. E até então eles pensavam que era um vazamento de água. Aí eu orientei eles a abrir protocolo e tudo mais com a Corsã, né, por meio do WhatsApp. E passou uma semana, passou 15 dias, e passou um mês, e nada de retorno. Eu mesmo passei pela situação de ter aberto o protocolo, não tive retorno, fui presencialmente na Corsã para tentar auxiliar essa família. As atendentes que estavam lá não sabiam, não conheciam a nossa cidade, não sabia nem aonde que ficava o Belvedere, então imagina a rua onde tinha o vazamento. Depois foi detectado que era esgoto que estava ali escorrendo. Por quê? Porque a Corsã teve lá para mexer na rua e deixou lá a obra parada e começou o esgoto, aquele odor, o cheiro, e as famílias ali reclamando. Então, eu tenho o meu posicionamento, que já deixei muito claro aqui nessa casa, né? E quando a gente fala da CPI, é para a gente investigar, né, o que a Corsã fez, os detalhes, o que eles investiram de fato. Então, a gente briga para a gente. Quando a gente fala em Corsã, dizem que é a AGEA, né, Fran? Quando a gente fala AGEA, aqui, aí todo mundo se pronuncia falando que é a Corsã. Então, eu quero acreditar que vai mudar, mas eu já perdi essa expectativa e sou contra a assinatura desse termo de aditivo, e espero que todos aqui, né, tenham a consciência na hora dessa votação de ver que não vai se mudar nada, vai continuar a mesma função, as mesmas reclamações, sem dizer os preços abusivos que está tendo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Roque Cervernini. Esse tema, senhor presidente, da água, eu creio que passa pela população e não pelos vereadores necessariamente. Se a população lotar o plenário dessa casa, ela vai contribuir muito para o debate, vai enriquecer o debate. E também eu creio que passa pelo judiciário. E eu vou exemplificar essa parte do judiciário em mais detalhes. Nós temos 3 possibilidades. Ação civil, que pode ser proposto pelo MP, pela Defensoria Pública ou por entidades civis sem fins lucrativos. Nós temos ação popular, que pode ser proposto por qualquer cidadão que esteja em dia com os direitos políticos. E nós temos um mandato de segurança, que pode ser proposto por vereadores, pode ser proposto, inclusive, por partidos que têm representação na Câmara ou por cidadão que tenha interesse no assunto. Então, eu vejo que a população pode nos ajudar e muito, né? Fazer um processo, quando entrar na Câmara o projeto, pedindo em caráter liminar uma tutela de urgência, pedindo a suspensão imediata da tramitação do projeto na Câmara, né? Proibição de uma assinatura com relação ao contrato, né? Podemos intimar o Ministério Público para que o Ministério Público seja parceiro no sentido de averiguar possíveis irregularidades. Temos aqui um parecer do Procurador-Geral do município, recomendando que não se faça um aditivo nesse contrato por conta da sua flagrante irregularidade. E a gente pode, então, pedir, inclusive, aqui a condenação dos responsáveis, e aqui, nesse caso, se é de conhecimento dos vereadores que é ilegal, dá para pedir a condenação também dos vereadores pelo ato irresponsável de votar um projeto inconstitucional, inclusive com parecer do Procurador-Geral do município dizendo que é inconstitucional, quando nós aqui acatamos o parecer da nossa Procuradora.
Então, nós temos ainda, inclusive, o parecer da procuradora, depois que ela pode dar sobre em relação a esse projeto. Então, não vai vir aqui para essa casa como um passeio de domingo no parque. Vai ter muitos desdobramentos. Mas eu quero dizer o seguinte, passa necessariamente pela comunidade organizada. Eu creio, sinceramente, que a melhor saída do nosso prefeito seria fazer o inverso do caminho que está sendo feito. Primeiro você contrata uma empresa e faz um estudo de demanda, faz um estudo de necessidades, projeta a nossa cidade para daqui 37, 40 anos, demograficamente como vai estar, como é que vai estar a expansão urbana, como é que vai estar o nosso interior com seus poços artesianos, como é que vai estar a tecnologia daqui a 37 anos, embora é muito provável que não tenhamos condições de mensurar isso, mas se não fizermos nenhum estudo, teremos menos ainda. E deixar aqui um grande estudo, porque eu gostaria também de fazer mais um complemento daquela fala do grande expediente, quando alguém diz que as pessoas não têm conhecimento. Eu quero pedir o seguinte, quando alguém fala que nós teremos que indenizar a Corsã, qual é o estudo que tem para dizer isso? Aonde que se buscou um estudo dizendo que nós estamos devendo para a Corsã? Se desde 2008, que era para ter o tratamento de água e esgoto aqui nessa cidade, não teve, e se cobrou por isso, e não se investiu aquilo que se arrecadou, mas sim se investiu em outros locais, então não seria a Corsã que está devendo para nós e não nós devendo para a Corsã? Então eu acho que antes de nós falarmos qualquer coisa aqui que nós estamos devendo, o que a Corsã está devendo, primeiro tem que ter um estudo. Ah, mas tem um estudo, de quem é esse estudo? Da Corsã. Ah, tá, tudo bem, vamos fazer negócio e só o nosso adversário tem o conhecimento das coisas. E nós que temos o produto que estamos vendendo, não temos conhecimento daquilo que nós estamos vendendo e sequer temos conhecimento daquilo que nós queremos que nos dê em troca. Então isso aqui não é para amador, não é para amador, passou o tempo. O prefeito é um homem inteligente. O prefeito, quando vai naquela tribuna, sabe o que está falando. E eu quero que ele use essa inteligência para isso. E nós, vereadores, façamos aqui um exercício. Porque, como disse, nós não vamos passar aqui impune das nossas decisões. A semana que vem, o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos, vai vir a dona Maria que vai dizer, eu não consigo mais pagar a conta da água. E, aliás, eu quero fazer um lembrete. Tirem de débito em conta as contas da água da Corsã. Tirem. Porque quando cair lá, vai ser descontado. Agora, se você... Só para concluir essa fala, senhor presidente. Para concluir. Tirem as suas contas de débito em conta da Corsã. Porque quando vier uma conta de R$1.000, vai cair na sua conta, se você não tiver dinheiro lá, vai pagar com o seu cheque especial. Vai pagar juro. Se você não tiver débito em conta, você ainda pode questionar na Corsã. Mas como disse o italiano, se já está lá, sol de bote, não volta mais, né? Você foi. Então, cautela. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sinonei Monteiro. Acredito nessa questão da CPI aí, se fosse ter pedido uma CPI, já podia ter pedido, né? Desde como o Roque falou aí, né? Desde 2008, né? Já passou aí... Quantos anos, né, Roque? 17 anos aí. E o vereador Juliano estava no último mandato que também podia ter solicitado uma CPI. Não sei se não solicitou também, né? Sim. Mas... Então, estamos falando no momento, agora. Então, precisamos analisar o que está acontecendo com a Corsã, que foi adquirida pela GE aí, né? Então, remoer o passado aí, não sei. Até a CPI, muitas vezes a CPI acaba como um palco de disputa partidária, aí sendo palco de palanque político, né? Para mim não serve isso, tá? A CPI só serve para recomendar, né? Então, não para punir. Se servisse para punir, seria diferente. Então, quem decide é o Ministério Público, né? Então, acho que eu sou contra a CPI nesse momento, então não adianta vir me pedir meu voto para votar na CPI, que eu não votarei. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu continuo no tema água, que é um tema que nós, como Casa Legislativa, já estamos debatendo há um bom tempo, né? Não começamos agora esse debate, o que traz grandeza para essa casa.
Eu acredito no trabalho que nós fizemos e que nós entregamos ao Executivo e que, inclusive, no dia 20 de agosto, veio uma resposta da Corsã, a EGEA, dos questionamentos que nós fizemos e nós postamos no grupo dessa casa, né, em que ali ela vai trazendo algumas respostas, enfim. Algumas citações, como ela fala aqui no capítulo, no ponto 1, né, que nós destacamos que precisaria um plano municipal de saneamento, e que o nosso está vencido, precisaria ser refeito. Ela diz o seguinte, que esse plano, que nós não temos hoje, que é o município que tem que fazer, eu acredito que seja assim, né? Ela diz, então, que o plano regional de saneamento, inclusive, eu tenho alguns documentos que eu estou estudando ainda aqui, para depois firmar uma posição muito mais clara, porque são muitas as informações que chegam. No plano regional está previsto a atualização desse plano, né, conforme a legislação 11.445 de 2007. Prevê a compatibilização do planejamento municipal com as metas contratuais. Também diz o seguinte, que inclusive nós pedimos aqui, né, uma análise do Dr. Mário Perian, o que essa análise ela não vai acontecer, né, e ela coloca aqui que não recebeu análise, enfim, porque a PGM entende que não tem como fornecer esse recurso para fazer essa análise. Inclusive, vou tomar posse desse documento da PGM, que hoje eu não tenho em mãos aqui, mas eu vou me apossar para a gente poder entender, né, o parecer, como ele está. Depois, no cronograma detalhado, no ponto 3, a gente fala sobre a ausência, né, do cronograma. E então, como nós recebemos na comissão alguns cronogramas de algumas bacias, das azeite, algumas coisas assim que eles têm, ela diz que serão então indicados a cada ano, no mês de novembro, né, um relatório com cronograma das obras que foram realizadas e as ações a serem definidas para o ano seguinte. Ela fundamenta aqui com a lei federal 8.987 e a 11.445, e vai citando aqui as cláusulas 6.1.2, 6.2 da TAC, né, que estabelece metas e indicadores. Então, ela traz aqui uma resposta. No planejamento das barragens, aqui, como a gente pede também, ela traz aqui que a segurança das barragens utilizadas para abastecimento é regida pela Política Nacional de Barragens, e faz a citação aqui da Lei 12.334 e da 11.445. Ou seja, nós temos várias respostas aqui que eu poderia ler, mas não tenho todo o tempo aqui e nem vou me avançar, porque preciso estudar um pouco mais daquilo que nós já avançamos. Mas, conforme, também falando um pouquinho da última cláusula, que é o parecer jurídico do nosso procurador-geral do município, em que ele faz 4 apontamentos, né, dizendo que precisa passar pela Câmara, licitação, que tenha metas claras, e mais um apontamento que ele coloca. Aí eu vejo o seguinte, que em alguns lugares o Tribunal de Justiça já deu sentença favorável à Corsã, diante da dúvida da validade do aditivo, né? Então, só para concluir, senhor presidente, e aqui deu favorável à Corsã, município de Imbé, eu tenho aqui a sentença. Aqui também favorável à Corsã, município de Charqueadas. E eu vou investigar, porque parece agora que também Parobé estava com licitação e agora decidiram assinar o aditivo, né? Então, precisamos investigar por que também, né, dessa desistência da licitação. Então, eu concluo dizendo que precisa a gente analisar, né, mas seguimos os trabalhos e eu tenho certeza que esta casa vai se aprofundar cada vez mais. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Davi. Palavra
Está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço de... Pode ser agora? Espaço de comunicação ao vereador Juliano Balgar. E só, enfim, comunicar e convidar não somente os membros da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Ambiental, mas todos os vereadores que tiverem afim. Na sexta-feira, dia 5, está marcado às 8h30 lá no espaço da Simplas, junto à SIC, em Caxias, onde nós vamos fazer uma visita, conhecer o espaço, que é um espaço didático, que é um espaço do avanço do plástico, de como é que é, e segundo o próprio presidente, o Cláudio, que faz parte da frente, é um espaço importante de conhecer e ver as políticas públicas que estão sendo feitas acerca da questão ambiental. Então, fica aqui o convite. Obrigado. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Então, quero aqui agradecer a presença de todos, né? Também as pautas que foram trazidas e os bons debates, eles tendem a contribuir para que nós encontremos caminhos para que a população seja contemplada com as suas expectativas. E também aqui eu quero aproveitar e fazer um convite. No próximo dia 4 de setembro acontecerá em Bento Gonçalves a reunião do Parlamento Regional. Os temas são energia sustentável nas câmaras municipais e também a reforma tributária e seus impactos nos municípios. Então, a partir das 13h30, na Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves, quem quiser se fazer presente está convidado. Também aqui quero saudar a volta do vereador Roque Severnini, bem-vindo ao seu posto, né, e certamente poderá contribuir para que o nosso município avance em vários temas. Está encerrado o espaço deste presidente. Encaminhamentos de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os projetos de lei do Legislativo substitutivo ao 28 de 2025, números 32 e 33, e do Executivo número 25 de 2025. E a emenda substitutiva número 003 de 2025 ao projeto de lei do Legislativo número 21 de 2025. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.